E esse é o último episódio do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança dessa semana. Ou seja, depois que eu fizer esse vídeo reclamando desse episódio, eu vou poder focar em outras coisas, como falar mal dos outros desenhos do Homem-Aranha, sei lá. Enfim, eu vou falar de outras coisas depois, eu vou ser mais positivo depois desse episódio, mas esse episódio também vai ser um que eu vou reclamar de algo. Assim, na real, agora que eu tô parando pra pensar, não tem tanta coisa assim pra falar mal desse episódio. Não porque ele é bom, mas porque nesse episódio especificamente não acontece nada. Nada de importante, nada de relevante, não tem nada que, nossa, tipo assim, se você pular desse episódio pro nono episódio, a única diferença é que você vai ver o Peter Parker usando o uniforme dele de Homem-Aranha dos quadrinhos, né? O uniforme que realmente parece um uniforme de Homem-Aranha, e você meio que não vai saber por quê. Mas na real, você até vai saber por quê, porque no começo de todo episódio eles têm uma recapitulação pequena do que aconteceu no episódio anterior, então dá pra entender de boa. Se você pular esse episódio, você não vai ter perdido nada relevante, você vai ficar bem menos irritado se você já não é um grande fã dessa série. Assim, se você estiver gostando, aí é bom pra você, porque, sei lá, você vai se entreter mais com mais um grande episódio de chaves sendo chacoalhadas na sua cara, sei lá. Enfim, vamos lá. Não tem muito especificamente pra reclamar desse episódio, justamente porque não tem nada relevante nele, mas tem algumas coisas que são interessantes ali que valem a pena falar mal. Olha, inclusive, quanto mais eu olho pra esse visual do escorpião aqui, mais eu acho ele legal, sinceramente. Se ele tivesse uma máscara, esse uniforme aqui seria, acho que um dos melhores que eu já vi do escorpião. O jeito que que o negócio aqui com o rabo dele é feito, ficou bem legal. Essa é uma versão bacana do escorpião. Então, esse vai ser o meu ponto positivo do dia. E como esse foi o meu ponto positivo do dia, todo o resto do vídeo vai ser falando mal das coisas. Vamos lá. Bem, o Homem-Aranha acorda e ele tá no hospital, ele tá todo lascado, ele tá com o olho roxo, ele tá com um braço. Assim, o braço, a gente sabe que o braço não tá quebrado, né? Mas ele tá com uma tipóia porque ele, enfim, foi perfurado, né? Ele, basicamente, o ferrão lá do escorpião atravessou aqui o ombro do Homem-Aranha. Inclusive, o que faz com que a gente mais ou menos descubra algo legal sobre esse Homem-Aranha. O fator de cura que todos dos homens. Tipo assim, praticamente todo Homem-Aranha tem um fator de cura, né? Ele vai se curando mais rápido do que uma pessoa normal. E esse, Peter, provavelmente é um dos que tem um dos melhores poderes, um dos melhores fatores de cura de todos os Homem-Aranha. Porque assim, ele é básico, ele tem o peito dele, tipo, parte aqui chegando perto do braço e tudo mais. Essa parte é atravessada. Era pra ter, tipo, aberto um buraco gigante. Era pra ele estar, tipo, totalmente destruído. E no outro episódio ele já tá mais tranquilo. E pro meio do episódio ele já tá de boa. Ele até tira a tipóia porque não faz mais diferença. E assim, do jeito que o episódio é escrito, eu não consigo dar muito crédito pra quem escreve esse episódio, sinceramente, mas assim, até do jeito que foi escrito, dá a entender que realmente é ele ficando melhor por causa dos poderes. A gente sabe que, beleza, ele foi tratado aqui por um monte de médico da Oscorp e tudo mais. Inclusive, tem uma parte aqui que eu não vou conseguir achar o bagulho, né? Pelo simples fato de que eu não consigo mexer nisso direito, eu não consigo voltar no ponto que eu quero, porque eu não tiro as screenshots, como eu falei, né, que eu ia fazer, eu nunca faço isso. Bem, no caso, tipo, ele é rushado ali como eu posso dizer, pro hospital particular que tem na Oscorp, e aí tem uma cena que tem uma das médicas falando, nossa, ele é só um menino, que é basicamente uma referência lá ao filme, né, do Homem-Aranha. Que quando eles veem lá que o Homem-Aranha, enfim, sem a máscara, nossa, ele é só um garoto, né, e tudo mais. Então é basicamente uma referência a todas as vezes onde isso acontece. Só que nesse caso aqui é muito idiota, porque depois que aquilo acontece, tem só o Peter e o Norman na sala de hospital ali, né, deles. E aí dele, no caso, do Norman. E aí o Norman fala pro Peter que ninguém viu ele sem a máscara. O que é muito estranho, porque assim, claro, mesmo que ele não tivesse a máscara, foda-se, metade da máscara dele tava tudo fodida, o olho tava
arrancado, o olho da máscara tava arrancado, metade da máscara tava cortada. Claramente dá pra ver que esse moleque, tá ligado? Tipo, ok, a máscara, tipo, ela tava destruída o suficiente que não faz diferença se você tirar a máscara ou não, dá pra saber quem tá dentro. E eles estão toda hora vendo esse moleque indo de cima a baixo nessa porra dessa Oscorp, porque ou ele tá entrando como Peter Parker, ou ele tá entrando como Homem-Aranha e saindo como Peter Parker, tipo assim. Ok. Enfim, essa parte não é uma reclamação de verdade, é só uma observação, digamos assim. Vamos falar que é uma observação. Essa parte não é, tipo assim, se o episódio fosse bom, isso não seria uma coisa que eu estaria reclamando, entendeu? Do mesmo jeito que aqui, eu não tô reclamando necessariamente, é só uma observação. Enfim. Aí, beleza, o Norman dá meio que um sermão ali no Peter, e aí nesse episódio a gente já tem aquele negócio lá do Norman parecendo mais um vilão. Só que assim, esse Peter, como a gente já falou em vídeos anteriores, não só ele é um idiota, mas ele realmente age como uma criança mesmo. Tipo assim, a gente sabe que, ok, ele é uma criança, né? Ele é basicamente um pré-adolescente aqui. Mas ele age do jeito mais criança possível, mais tosco possível, mais infantil possível, que é tipo, nossa, o Norman Osborn não tá mais confiando em mim? Será que ele vai me cobrar tudo que ele gastou comigo nessas roupas de Homem-Aranha e tudo mais? E tipo assim, ele não, tipo, ele não pensa em, caramba, esse Norman Osborn tá agindo meio estranho, né? Ele não tá mais agindo como alguém que quer salvar as pessoas, que se importa com a cidade e tudo mais. Ele tá agindo como, sei lá, se quisesse que eu estivesse trabalhando com ele mesmo, sei lá, sei lá, como se eu fosse, tipo, não como se eu fosse um super-herói, mas como se eu fosse uma arma pra ele, ou alguma coisa do tipo. Mas esse Peter, ele não vê desse jeito, ele só fica preocupado em se ele vai ser cobrado pelas coisas que o Norman gastou com ele até agora. Enfim, o Peter foge do hospital, aí ele pega as roupas dele e tal. Tem uma cena aqui pra gente lembrar que esses outros três idiotas ainda trabalham na Oscorp e tal. Aí o professor lá fala: olha, o bagulho lá que você tava estudando realmente deu certo e tal, parabéns. Até o professor que é escroto meio que passa a ser um pouquinho legal com o Peter, porque acho que a segunda vez que é demonstrado nesse desenho que o Homem-Aranha não é um completo idiota, que ele é de fato inteligente. Então essa é a segunda demonstração disso acontecendo. A doutora Connors aqui no caso, né, a lagarta, ainda não tem nada de lagarta, pelo jeito vai terminar a primeira temporada e não vai ter acontecido nada com ela. Inclusive não tem nem, como eu posso dizer, não tem nem referência nenhuma a um lagarto, a algo que tipo assim, tá ligado quando você coloca um easter egg, alguma coisa assim, tipo, ela tá aqui, sei lá, ela tem um pet lagarto, ela tem alguma coisa envolvendo o lagarto, que mais pra frente, ela vai virar lá a lagarta, né? Vai virar a lagarto, não sei, enfim, vai virar o bicho lá. Mas não tem nada disso. Inclusive, nesse episódio tem algo que é mais ou menos assim, tem uma parte onde a doutora que tá falando com o Peter, e ela fala: estão trazendo uns animais aleatórios aqui pra Oscorp, você não sabe nada disso? Daí o Peter não faz ideia do porquê que isso tá acontecendo e tudo mais. O que é realmente estranho, porque assim, é algo que eles colocaram aqui que faria sentido que tipo, a gente tivesse visto alguma coisa disso nos outros episódios, mas não tem nada. A única coisa que tem mencionando animais é no primeiro episódio dos animais que o Peter salva. Tipo, lá no Pet Shop, que ele salva do maluco com fogo. Mas nisso aqui, ninguém tá fazendo experimento nenhum com animais ou qualquer coisa do tipo. Até quando ele passa ali os animais em 2 frames, nem parece, sei lá, um lagarto, nem nada do tipo. Então, assim, sei lá porque eles colocaram isso no episódio. Mas, enfim. Estranho, tudo bem. Aí tem outra cena aqui do Peter conversando com a Tia May, né? Porque a Tia May, tudo que a gente sabe é que o Norman ligou pra ela falando que o Peter ia passar a noite com o Harry. E basicamente essa era a única informação que a Tia May tinha. E aí quando ela vê o Peter, ela vê o maluco com o olho roxo, tudo com a cara tudo cortada, com o braço numa tipóia, e fala: nossa, o que tá acontecendo? Aí o Peter fala que ele tava aprendendo a andar de skate com o Harry e aí ele, sei lá, caiu. E basicamente foi isso que aconteceu. Só que assim,
ele tá agindo de um jeito muito estranho, tá ligado? Ele não tá sabendo mentir direito, e a Tia May, em vez de ficar preocupada com isso e achar estranho, né? Tipo, tá, como é que ele tá falando que ele caiu de skate com o Harry e ele tá agindo como se ele tivesse brigado com meio mundo? Mas não, ela também é idiota, igual a todo mundo dessa série, então ela simplesmente ignora isso e ela não se preocupa de verdade. Ela, tipo, ela se preocupa com o fato de que ele se machucou e que ele não pode ficar saindo e passando a noite inteira fora, mas é basicamente isso. Ela não faz conexão nenhuma com o fato dele estar agindo estranho e o fato dele estar completamente destruído fisicamente. Tipo assim. Enfim. Ok, essa cena eu não vou perder muito tempo pensando nela, porque quanto mais eu penso nessas cenas, mais irritado eu fico. Aí tem essa outra cena aqui que eu vi gente na internet achando essa cena muito legal, muito divertida. E eu realmente, eu entendo, assim, se uma pessoa burra com certeza ficaria muito feliz vendo essa cena, não sei porquê. Assim, é uma cena que, ok, fora de contexto do episódio, tipo, se eu não assistisse, vamos supor que eu não tivesse assistindo esse desenho. Vamos supor que eu só estivesse vendo clipes na internet e eu não tivesse contexto nenhum do que tá acontecendo. Realmente é uma cena legal, entendeu? A cena onde o Norman Osborn vai ser capturado ali pela SWAT e ele basicamente faz com que as armas dele ali segurem a SWAT até que ele eventualmente é preso, porque ele é um idiota. Mas, no episódio, quando você vê o episódio, você vê que isso é uma besteira do caralho que eles estão fazendo, tá ligado? Eles estão tratando o Dr. Octopus de novo como idiota. Todo mundo é idiota. Só o Norman é o único personagem que não é burro nessa série. Até o Dr. Octopus, que até o momento, pelo menos, estava sendo tratado como alguém inteligente, como um vilão, tipo assim, ok, esse vilão é importante, né? Ele vai fazer coisas importantes. Não, ele é capturado de um jeito extremamente idiota. Primeiro, no começo da cena, ele tá estudando ali e tal, aí o assistente afeminado dele liga perguntando se tá tudo bem com ele, se ele já comeu de verdade. E aí o Dr. Octopus é basicamente o estereótipo, sei lá, de um cara que, tipo, de um nerd que é introvertido e tal. O que ele realmente é, se você for ver, tipo, nos quadrinhos e tudo mais, ele geralmente é mais. Ele não tem alguém, tipo, ele não tem um outro personagem falando, nossa, olha só que como você é um fracassado, sei lá, como é que você tá aí jogando esse joguinho no seu computador, que é basicamente isso que ele tá fazendo. Ele tá estudando ali, só que ele também tá farmando coisa no joguinho dele e ele tá comendo batata frita em vez de tá se alimentando de forma saudável, sei lá. E aí, tipo, a cena é basicamente isso. Olha só o Norma, olha só o Otto aqui. Olha como ele é um fracassado, gente. Tipo, é muito estranho, tá ligado? Porque você faz esse tipo de coisa meio que zoando o personagem, e aí depois você faz uma cena maneira do personagem sendo ali todo fodão, só que ele acaba sendo preso. Então, o que tira completamente toda aquela parte dele sendo legal, se tira completamente o peso daquilo, porque no final das contas ele realmente é um bosta, ele realmente vai preso. Enfim, o que acontece é, depois que ele conversa lá com o assistente dele, ele desliga o negócio, e aí a SWAT acha ele. E o Dr. Octopus, ele não pensa, tipo, tá, peraí, como esses caras me acharam? Eu sou um gênio. Eu me escondi num lugar onde ninguém me achava. Ninguém nunca me achou. Eu nunca fui suspeito de nada. Como é que eu tô sendo preso agora? Alguém me dedurou? Será que o meu assistente me dedurou? Eu vou ir atrás dele e matar ele, né? Porque quem mais saberia disso? Porque ele não faz. Tipo, ele não faz conexão nenhuma. Ele nem se preocupa com o fato de que ele foi encontrado, tá ligado? De que ele ia preso. O que que ele faz? Ele fala, ai, tudo bem, eu me rendo então. Daí ele aperta um botão, tipo, no pulso dele. E aí essa outra é a parte que me deixa puta da minha cara, desgraçado da minha cabeça. Tentáculos aleatórios começam a aparecer. Tipo, 4 robozinhos tentáculos começam a aparecer e começam a descer a porrada no povo da SWAT. E aí ninguém atira no Otto, obviamente, porque, né, o Otto tem que ficar vivo, eles atiram no robô. É a mesma coisa que acontece com o Escorpião. Eles atiram na parte robótica e não faz nada. E aí todo mundo da SWAT acaba apanhando. E assim, isso, de novo, diminui completamente a origem do Dr. Octopus, os poderes do Dr. Octopus. Porque, assim, de novo,
quadrinhos e na maioria das adaptações é um experimento que ele tá fazendo, que dá errado, aquele negócio, os tentáculos ali, né, do Dr. Octopus prendem nele de um jeito que ele não tem como tirar e ele vira um vilão, não só porque, tipo assim, não só porque ele, tipo, vira do mal basicamente, mas porque ele não tem escolha. Ele tá com um negócio preso nele, ele nunca mais vai viver uma vida normal. Então, ele acaba se voltando pro crime e tudo mais. E, em vez de você pegar essa premissa e melhorar a premissa, tipo assim, pegar uma coisa ou outra que não tá funcionando, alguma coisa do tipo, e dar um propósito maior nisso, você tira completamente a essência do personagem e você pensa, ok, o que é o Dr. Octopus? É um gordinho, nerd, meio fracassado, mas que é muito inteligente e tem tentáculos. E é isso. E é um criminoso, né? É do mal. Então é isso. Ele é só um cara do mal e ele tem uns tentáculos. Da onde vieram os tentáculos? Sei lá. Por que ele tem tentáculos? Sei lá. Tipo assim, quando ele vira o Dr. Octopus, ele não vira o Dr. Octopus porque, eu criei tentáculos, sou muito fã de tentáculos. É porque ele tem 4 tentáculos que estão presos nele. É a mesma coisa com o Rhino. Por que ele vira o Rhino? Por que ele se chama Rhino? Porque colocaram uma roupa de rinoceronte nele. Falaram, vai lá e assalta o negócio com essa roupa e que você vai ser muito brabo. E o que acontece depois que ele faz isso? A roupa não sai mais do corpo dele. Por isso que ele é o Rhino. Ele tem uma roupa de rinoceronte que colocaram nele que não sai. É a mesma coisa com o Dr. Octopus. Ele tem 4 tentáculos nas costas dele, e quer dizer, na verdade é dos lados, né? Depois vai pras costas, porque esteticamente fica muito melhor do que do lado, né? Especificamente. Mas ele tem um bagulho de ferro preso no corpo dele, grudado, que não sai e que tem 4 tentáculos que se comunicam com ele mentalmente, basicamente, né? Que se mexem conforme o pensamento dele. É isso. Tipo assim, ele não tem escolha. Tipo, ele pode tentar pensar em um outro nome. Ele pode, sei lá, ser o Aranha, porque tem 8 patas, mas, tipo, é isso. Tá ligado? Não é tipo, eu gosto muito de tentáculos, sei lá, vou fazer tentáculos robóticos. É tipo, essa é a versão. Você esvazia completamente o personagem, você não dá uma origem pra ele, você não dá um propósito de verdade. É tipo, ok, ele trabalha. Ok, tem a origem, né? No caso, o fato de que ele trabalhava nas Corp, e assim, a origem é contada do ponto de vista do Norman Osborn, então, obviamente, a gente não vai levar aquilo como 100% de certeza, mas a gente também não viu a origem no ponto de vista do Otto. O Otto, inclusive, todas as cenas dele, em nenhum momento ele menciona o Norman, praticamente. Em nenhum momento ele pensa em se vingar do Norman. Tudo que a gente viu até agora é, ele faz armas e ele quer dinheiro. E ele acha que ele devia estar tendo uma vida melhor que essa. Mas ele não, em momento nenhum, a gente vê que ele tá fazendo isso pra pegar o Norman, especificamente, pra se vingar do Norman. Tá ligado? No primeiro episódio do espetacular Homem-Aranha lá, o que acontece com o... Como é que é o nome do cara? Já esqueci de novo. O Abutre. O que o Abutre faz? O Abutre, ele tem a tecnologia dele roubada, ele é chutado da Oscorp e ele imediatamente, e eventualmente ele cria um bagulho lá pra ele, né? Ele cria uma versão melhor do que o produto que foi roubado. E imediatamente o que ele faz com aquilo, ele vai pra se vingar do Norman. Nenhuma dessas coisas nessa série implicam que ele quer se vingar do Norman. Ele implica que ele quer dinheiro. Implica que ele quer ter uma vida melhor. E tipo assim, então assim, as duas histórias não estão batendo em momento nenhum. O que me deixa puto da minha cara, desgraçado da minha cabeça. É a mesma coisa com a radiação gama, que tipo, a parte do Norman fala, olha, ele tá usando radiação gama. Ele planejou usar radiação gama, mas daí você chega na parte do Dr. Octopus e ele não fala nada de radiação gama. Ele não fala nada. Em tempo ele fala, eu quero dinheiro. É isso. Enfim, tem toda essa cena dele ali batendo em todo mundo da SWAT, ele ativa um esquema de proteção lá que ele tem de defesa desse lugar onde ele vive, que tem laser, que começa a atirar em todo mundo, e aí ele tá com um bastão que tem... a porra do bastão que tem, tipo, energia. Eu achei que ia aparecer aquele outro vilão lá do Homem-Aranha, o Cardíaco, do nada, ia estar trabalhando com ele, porque ele tem um bastão que é basicamente o bastão que o Cardíaco usa, mas ele tá usando aqui. E aí, e ele tá dançando. Inclusive, quando ele faz isso, eu não sei se é implícito que tem uma música tocando dentro da cena, tipo, dentro do universo, é só uma música que eles colocaram pra gente ouvir, tipo, que quem criou o desenho colocou pra gente ouvir, mas assim,
Se ele tá dançando, eu imagino que a música acionou no mesmo tempo que a defesa acionou. Então ele tá todo lá feliz, batendo no povo da SWAT e dançando e tal. E aí colocando, pegando a bolsinha dele, planejando sair. E tipo assim, em momento nenhum ele vê aquilo como um problema, tá ligado? Em momento nenhum ele pensa, ok, eu fazia isso, eu vendia essas armas pra conseguir dinheiro. Essa é a minha base principal. Eu não tenho outro. E, tipo, até agora, até onde a gente sabe, essa é a minha base principal. Isso é tudo que eu tenho. E é aqui que eu faço as armas pra vender pras pessoas pra ganhar dinheiro. E a SWAT veio aqui. Ou seja, tudo que eu tinha, toda a minha vida tá comprometida. E ele reage dessa. E em vez de ele reagir com preocupação e tudo mais, e pensar num plano pra escapar, ele. Ah, vou acionar os meus tentáculos aqui, vou colocar a musiquinha, vou colocar uns laserzinhos pra disparar, vou pegar o meu bastão com um choque e vou pegar minha porra da minha bolsinha e vou sair andando todo feliz. E aí ele abre a porta e adivinha só? Tem mais membros da SWAT na porta, porque obviamente que vai ter, se tem gente dentro do lugar dele. Pô, tipo, se tem membros da SWAT dentro, por que ele achou que não ia ter membros da SWAT do lado de fora? Ele achou que não ia ter ninguém? Ele achou que, deve ser só essas pessoas. E depois disso não vai ter carro de polícia lá fora, não vai ter helicóptero, não vai ter nada. Aí tem, tipo, 5 caras da SWAT lá do lado de fora, junto com o Ross, né, o Sargento Ross, Coronel Ross, já não lembro mais, enfim, junto com o Ross, aí fala, você tá preso, de novo. Ele não tenta enfrentar os caras, ele nem se rende. O que que ele fala? Fala, eu podia me render, mas eu tenho coisa pra fazer. E ele vai embora e ignora a SWAT, como se não fosse nada. É uma cena tão idiota. E aí o que que acontece? O Homem de Ferro aparece, e aí o Homem de Ferro fala, olha, tipo, aponta lá o raio pra ele e fala, olha, Otto, você tá preso. E aí quando o Homem de Ferro aparece, ele fala, quer saber, eu acho que eu tô preso mesmo. E ele se rende. E é isso. Essa cena é tão idiota. Mas assim, ela é idiota de um jeito tão engraçado que eu nem consigo ficar puto. Porque, assim, é algo completamente idiota. É algo que eu devia ficar puto. Mas é tão ridículo ao mesmo tempo que eu só consigo achar engraçado, tá ligado? É tipo, que porra foi essa? Esse personagem, o cérebro dele caiu no meio da dancinha dele, Pô, ele parou de pensar no meio. Que porra foi essa, tá ligado? Eles pensam, tipo, o cara que tá escrevendo esse negócio, vou fazer uma cena de dancinha, aí depois disso, aparecem mais membros da SWAT, aí o Dr. Octopus vai ignorar os membros da SWAT, porque sim, porque a SWAT não tá nem aí pra nada, e aí o Homem de Ferro vai aparecer, porque a gente precisa de um cameo do MCU, e aí ele se rende, porque, sim, pronto. Tipo assim, que porra de roteiro é esse, cara? Que desgraça. Enfim, outro ponto positivo, deixa eu ver se eu acho, inclusive, a cena. Eu tô reclamando aqui falando do negócio, mas eu não mostrei nada. Enfim, tem essa cena aqui. A cena é completamente. Assim, a cena sozinha é legal, entendeu? É uma cena bem animada, é bonitinha. Assim, se você desconsiderar o fato de que ela é completamente idiota, tá ligado? É bacana, é um clipe bacana. Enfim, não vou conseguir achar o bagulho aqui, eu acho, né? Deixa eu ver, vamos tentar um pouquinho pra frente. Não. Não vou conseguir achar. Enfim. Não vai dar pra mostrar o Homem de Ferro, o que é uma pena, fazer o quê? Mas, outro ponto positivo, olha só. O uniforme do Homem de Ferro também é bem legal. Como eu falei, aqui tem várias alterações, né, nessa animação, mas o design do Dr. Octopus é muito bom e o design do Homem de Ferro também é muito bom, porque é uma armadura que lembra muito mais os quadrinhos do que lembra o MCU, o que é bem impressionante, pra ser sincero. E, por exemplo, o Capitão América tá com um uniforme que lembra a MCU mesmo. O uniforme do Capitão América, em toda vez que a gente viu ele, que são 2 vezes, tem uma foto dele com o Norman e tem uma cena do jornal, né? Também que aparece. E nas 2 vezes onde ele aparece, ele tem um uniforme horroroso. Horroroso. Mas o Homem de Ferro não. A armadura do Homem de Ferro desse desenho aqui é muito boa. Sinceramente, é bem legal. Até porque, assim, apesar dessa animação ser uma bosta, né? Ser, assim, horrível, de feia e de mal feita e tudo mais, o cara, né? O artista que eles pegaram, tipo, eles pegaram os conceitos, tipo assim, eles contrataram um artista mesmo da Marvel pra fazer os conceitos dos personagens e tudo mais. E eles estão usando a base que foi feita, né? Que lá, por exemplo, lá no final do episódio. Vamos lá pra trás, vamos lá pro final. Lá no final, ó. Aqui. Droga, eu não consegui. Vamos vir aqui de novo. Deixa eu ver. Aqui.
Esse aqui é o Homem de Ferro, olha que bonito. Tipo assim, essas artes aqui são feitas por um quadrinista mesmo. Eu esqueci o nome dele agora, o que é uma pena. Mas se eu não lembrar, eu vou colocar nos comentários ou na descrição, sei lá. Mas enfim, eles estão se baseando em um quadrinista, e esse quadrinista tem uma arte muito boa. Tipo assim, essa arte aqui é bonita, entendeu? O único problema. Inclusive, agora que eu percebi que eles colocaram um Tony Stark aqui. Ah, não, mas ele aparece, é verdade. Eu vou falar. Não, mas o Tony Stark nem aparece. Ele literalmente tira a máscara depois que ele prende o Dr. Octopus. Então, assim, ele conversa com o Ross. Fala, ah, Ross, Tony. É, pois é. Aí eles se cumprimentam e tudo mais. Até porque nesse ponto da história tá rolando a Guerra Civil. Então o Tony Stark já falou pro mundo inteiro que ele é o Tony Stark, né? Então ele não tá protegendo a identidade secreta dele, nem nada do tipo. Enfim, a arte é muito boa, tipo assim, o único problema é a animação mesmo, porque se for, tipo assim, se isso fosse uma animação 2D, o negócio seria excelente. A animação, né? Não a história. A história continuaria sendo porca, mas, enfim. Tipo, a animação seria boa se fosse 2D. Vamos lá, ok, tem aquela parte que eu falei, tem, inclusive, essa parte é uma das coisas que me deixou revoltado também, não com a cena em si, mas com o que a cena representa, porque tem, tipo, uma parte ali de um minuto e pouco, onde o Peter tá tendo um pesadelo. Ele tenta falar com a Miko ali dentro da escola, e aí começa a aparecer uns negócios loucos, começa a aparecer a garra do escorpião lá, a garra, enfim, o ferrão do escorpião pra todo lado, e aí ele acorda, né? Ele tá desesperado e tal, com esse pesadelo que ele teve. O que, assim, é uma cena ok, mas se essa série tem tão pouco tempo pra contar uma história decente e tanta coisa importante é cortada, como é que eles têm tempo pra colocar um negócio desse, tá ligado? Tipo assim, esse pesadelo é completa, essa parte, essa cena inteira é completamente irrelevante. Tipo, tem partes extremamente importantes nesse negócio que não são colocadas nesse desenho. Por que que essa... Como é que isso aqui entrou, tá ligado? E sei lá, a origem do Homem-Aranha não entrou. Tipo, a origem do Homem-Aranha super-herói mesmo, que a gente não tem até agora. Essa parte não dá pra mostrar, entendeu? A gente não tem tempo. Mas a gente tem tempo pra colocar a porra de um pesadelo aleatório aqui. Enfim, o Peter acorda, ele vê as mensagens da Nico e tal. Aí depois ele vai estudar com a Pérola. Aí depois disso, enquanto ele tá. Tem essa parte também do. Tem, tipo, uma parte longa do Peter conversando com a Pearl aqui. Completamente irrelevante. A única coisa minimamente relevante que a gente aprende é o fato de que a Pearl aqui é parte. Pelo menos assim, um dos parentes dela é do Vietnã. É do Vietnã? Pera aí. Não, não é do Vietnã. Qual que é o lugar mesmo que ela fala? Eu já esqueci. Eu não tenho certeza se é Vietnã. Eu acho que não é Vietnã, não. Qual que é o lugar? Eu esqueci o lugar. Enfim, eu não lembro. Mas basicamente ela é tipo. Ela é asiática. Enfim, ela é basicamente metade de outro país. Esse é o ponto. É tipo assim, eu acho que eles colocaram isso sei lá, pra que você, tipo, saiba que ela não é negra, por exemplo, igual os outros personagens. É, tipo assim, ela obviamente ela não é branca e tudo mais, mas ela é, tipo, parte imigrante, tipo assim, ela é de outro país. Essa é a ideia. E ela vai pro outro país lá que é de origem dela. Enfim, essa parte é relevante por causa disso, mas assim, não importa, essa é uma pessoa normal, tipo, nada disso move a história de verdade. A parte que move a história que eles estão tentando contar é o Peter e o Lápide. E aí depois tem essa parte que de fato é relevante do Lápide conversando com a Pérola. Aí a Pérola fala: olha, você vai morrer. Acho que ela nem chega a falar isso, mas fala: olha, esses caras são muito perigosos, você tem que sair disso. Aí o Lápide fala: não, eu tomei minha decisão. Eu entrei pra essa vida pra proteger a minha família. E, tipo, não foi isso. Tipo assim, ok, você tentou proteger o seu irmãozinho. Eu não sei se isso conta em proteger a sua família inteira, né? Mas tudo bem. Aí ele fala: não, o escorpião vai voltar e a gente vai ir atrás dele, a gente vai dar um jeito de acabar com o escorpião e não sei o que e tal. Aí a Pérola fala: então se você continuar nessa vida, a gente não vai namorar mais. E aí ele fala: ok, beleza. E aí ela fica triste. E é isso. Bem,
essa é outra grande consequência, né, dele ter entrado pra gangue. Tipo assim, até agora não teve nada da, tipo, eu ia falar que não teve nada da magnitude do Peter, mas agora que eu lembrei que também o Peter também não teve nada, porque o Tio Ben morreu antes dele virar Homem-Aranha. Ou seja, nenhum desses personagens até agora teve algo impactante de verdade pra que, sei lá, ele entrasse com tudo pra vida do crime. Até agora, nada de muito criminoso aconteceu nessa gangue do Lápide. E do mesmo jeito, do outro lado do Homem-Aranha, nada aconteceu. Tipo, nada de ruim aconteceu com ele sendo o Homem-Aranha. E nada levou ele a ser o Homem-Aranha. Tipo, nenhum desses personagens tem motivações o suficiente pra estarem na posição onde eles estão. O que é muito bom. Que é, tipo assim, ele mostra dois lados da mesma moeda, e essa moeda é extremamente idiota e mal escrita. Porque, olha, é impressionante. Enfim, depois disso, inclusive, o Peter, ele tá ouvindo a conversa dos dois, porque ele é um péssimo amigo. Aí ele sai correndo e ele conversa com o... ele conversa com o Lápide como Peter, né? Tipo, ele assim, ele sai, ele vai pela, sei lá, vai pelo telhado e tudo mais, ele sai correndo e desce na frente do Lápide, enquanto o Lápide tá olhando pro chão, tipo, andando todo triste lá, né, e tudo mais, porque ele acabou de perder a namorada. E aí o Peter fala, cara, eu acho que você devia sair dessa gangue. Essa gangue não é boa pra você. Confia em mim. Você precisa sair dessa gangue. E aí o... o Lápide, que em momento nenhum conversou com o Peter desde que ele entrou pra gangue, em momento nenhum mencionou qualquer coisa envolvendo gangue, fala: não, você não sabe da minha vida, cara. Eu sei que você aí tá, sei lá, achando que sabe o melhor pra mim, mas você não sabe. Em momento nenhum, o Lápide pensa: peraí, como é que você sabe que eu entrei pra uma gangue? Quem te falou isso? Tá ligado? Tipo assim, é um nível de criancice desse roteiro, tá ligado? Porque assim, primeiro, a gangue, como a gente já viu antes, 1 milhão de vezes, eu já falei isso 1 milhão de vezes, a gangue dele não faz nada de gangue. O mais perto que chega é no episódio anterior, onde eles arrumam um monte de armas, sabe-se lá da onde. A gente imagina que essas armas não tenham sido compradas de forma legal, mas mesmo assim, essas armas são usadas pra tentar parar o escorpião, e nenhuma delas faz nada, e eles fogem sem as armas depois. Então assim, o único momento onde eles cometem um crime, esse crime não serve pra nada. Tipo, enfim. Ok. Mas, ó, vamos levar em consideração que, beleza, talvez tenha, do mesmo jeito que passou 6 meses de quando o Peter foi picado pra ele virar Homem-Aranha, talvez tenha passado ali dias entre um episódio e outro, e nesses episódios que a gente não viu, que a gente não faz ideia, a gente assume que ele fez coisas de gangue, coisas erradas, porque ele tá falando que ele já tomou muitas decisões erradas e tudo mais, então, pô, ele deve ter feito muita coisa errada mesmo, vamos confiar nele, beleza. Se ele tá numa gangue, onde ele tá... onde ele, tipo, se importa tanto com a gangue a ponto de perder a namorada, a ponto de proteger lá as pessoas da gangue e tudo mais, porque ele vê que ele tem uma conexão agora e agora ele já fez essa decisão errada e ele tá de boa em continuar nessa gangue. No momento em que ele ouve o Peter falando pra ele, tipo, cara, você tem que sair dessa gangue, o que ele devia fazer não é: como que você sabe disso? Quem contou isso pra você? Como, tipo, dá um, tá ligado? Dá um cacete no Peter. É isso que isso devia acontecer, não é? Tipo assim, ela contou pra você que eu tava numa gangue? E voltar lá, tá ligado? Tipo assim, esse cara é completamente idiota. Tipo assim, se o Peter sabe disso, ele não iria contar pra polícia? Você não, tá ligado? Você não ia se preocupar que a mina ia contar pra polícia, que o seu irmãozinho ia contar pra polícia ou pra sua família, que o Peter ia conversar com a polícia, tá ligado? Tipo assim, ele é completo, não, beleza, você sabe que eu tô numa gangue, mas tá tudo bem, não tem problema não, é de boa. Eu só não... não importa que eu não falei pra você e que eu não faço ideia de como você descobriu isso. Isso é completamente irrelevante. Eu vou continuar na gangue sim, e aí ele vai embora, entendeu? E é isso. Basicamente, essa parte acaba desse jeito. Aí E mais uma cena ruim. Assim, tem uma partezinha que minimamente é boa, que de novo envolve o Norman, mas a parte que envolve o Peter é de novo triste. Basicamente, o Homem-Aranha ali, o Peter, vai conversar com o Norman, aí o Harry tá aqui, o Norman fala pra ele ir embora, e aí o Peter vai desabafar com o Norman. E aí o desabafo do Peter é: olha, eu
eu virei Homem-Aranha pra salvar as pessoas, pra proteger as pessoas. Só que eu não tô conseguindo fazer isso. Eu sou muito fraco. Eu apanhei pro Escorpião. O que você acha que eu devia fazer, senhor Norman Osborn? E tipo, o Norman, ele começa a falar uns negócios que assim, teoricamente faz sentido pra ele como personagem, mas que a gente sabe que tá errado, porque a gente viu a luta e ele não viu essa luta acontecendo. Mas a gente viu e a gente sabe que não é isso que aconteceu. Porque assim, basicamente o Peter ele tá preocupado com o fato de que ele não é bom o suficiente como Homem-Aranha, porque ele apanhou do Escorpião. E realmente, ele tá certo, ele devia achar que isso é ruim, né? Porque afinal de contas, se não fosse pelo Norman Osborn, o último episódio do Amigão da Vizinhança seria o último, porque ele teria sido morto pelo Escorpião, de novo, pelo Escorpião. O Escorpião teria matado ele. Enfim, ele tá preocupado com isso e isso é bom. Só que o Norman não pensa, olha, realmente, você devia treinar, né? Você devia aprender a lutar, quem sabe, a ficar mais forte ou alguma coisa do tipo. Não, o Norman fala, não, isso tá acontecendo porque você tá se segurando demais. O Escorpião, ele não tava preocupado com a sua segurança, se ele ia te matar ou não. Ele não tava, como é que ele fala mesmo? É pulling punches que ele fala. Tipo assim, ele não tava se segurando. Você tava se segurando e é por isso que você apanhou. Só que assim, isso faz sentido pra, sei lá, o Homem-Aranha dos quadrinhos. Porque isso facilmente é uma referência àquela cena do Homem-Aranha Superior, onde o Homem-Aranha Superior quebra a mandíbula do Escorpião. E aí o Otto percebe, nossa, o Homem-Aranha é infinitamente mais forte do que eu imaginava que ele era. Ele estava se segurando esse tempo todo. Toda vez que ele estava enfrentando um de nós, ele estava se segurando. Caramba! E aí ele, beleza, essa é a ideia. E é basicamente isso que eles estão, tipo, referenciando aqui mais ou menos, porque é justamente o que acontece com o Escorpião nos quadrinhos. Só que isso serve pro Peter dos quadrinhos. Realmente, o Peter dos quadrinhos se segura muitas vezes. E beleza, ele não é tão forte assim no começo, nas primeiras. Assim, na real, ele é forte. Tipo, acho que na primeira edição de Amazing Spider-Man, ele arranca a porta de um helicóptero nos quadrinhos, eu tenho quase certeza. Mas assim, tem momentos onde ele demonstra a força dele, tipo, eu acho que o último episódio do Amigão da Vizinhança se chama Se Esse For o Meu Destino, né? Que é uma referência à edição dos quadrinhos do Peter, que ele precisa salvar a Tia May, só que ele tá preso naquele monte de escombro, e aí ele mostra uma força que ele nunca tinha mostrado antes, e consegue levantar e tudo mais, aquilo lá, beleza. É uma cena muito legal nos quadrinhos, realmente, e que eles vão colocar aqui, né? O Peter, aparentemente, no final do desenho aqui, vai ficar mais forte, né? Ele vai aprender a não se segurar, sei lá. Só que assim, nesse caso aqui, não parece em momento nenhum que ele tá se segurando. Em todas as vezes que a gente vê ele lutando, só parece que ele é ruim. Só parece que ele é fraco. Porque assim, um Homem-Aranha que se segurasse seria tipo, ok, ele testa os poderes dele, ele vê que ele é muito forte e ele vê que ele precisa se segurar pra não ferir alguém. Beleza. Só que a gente nunca vê isso acontecendo, porque eles pulam ele ganhando poderes e ele virando o Homem-Aranha. Ele vai de não Homem-Aranha pra Homem-Aranha do nada, sem motivo, sem explicação nenhuma. É só, você sabe que o Peter Parker vira o Homem-Aranha nos quadrinhos, logo aquele já é o Homem-Aranha. Eu não preciso explicar nada, mesmo que eu tenha mudado tudo do Homem-Aranha dos quadrinhos. Enfim, ele não tem motivo nenhum pra se segurar, pra segurar os poderes. A gente nem vê ele percebendo que ele é muito forte. Então, toda vez que ele luta com alguém, ele só parece que é fraco. Ele parece que ele é fraco, que ele é lento, que ele não é, ele não tem agilidade o suficiente, que ele é ruim, que ele é burro, que ele é um completo idiota. Enfim, essa parte do Norman faz sentido que você imaginar, o Peter, o Homem-Aranha aqui, ele deve estar se segurando. Só que a gente vê o Homem-Aranha lutando e a gente vê que esse não é o caso. Tipo assim, a gente vê que em momento nenhum, na luta do Peter contra o Escorpião, não parece que o Homem-Aranha, tipo, ele tá se segurando pra não ferir o Escorpião. Não, parece que ele tá segurando a cauda e perdendo, e sendo mais fraco que o Escorpião. Parece que ele tá segurando o ferrão e não conseguindo segurar direito. Quando o Escorpião pensa em puxar a cauda
E o Homem-Aranha nem consegue, inclusive, segurar o negócio. Ele puxa a cauda e acerta o pilar de metal pro pilar de metal cair no Peter. O Peter não só não é rápido o suficiente pra se esquivar do pilar de metal, que nem ia pegar em ninguém, ele nem precisava se preocupar com aquilo, mas ele segura o pilar de metal e ele fica como se o pilar de metal fosse a coisa mais pesada do mundo. Então você tá querendo me dizer que o Homem-Aranha tava se segurando contra o pilar de metal? Ele achou que o pilar de metal ia se ferir? Ele achou que o pilar de metal inanimado ia se machucar muito se o Homem-Aranha usasse todo o poder dele contra um pilar de metal? Filha da puta, tá ligado? Tipo assim, uma coisa é ele enfrentar o Escorpião e beleza, não usar toda a força que ele tem, que a gente nunca vê em momento nenhum, mas ok, ele tá se segurando. Mas e contra aquilo, tá ligado? Ele só começou a apanhar de verdade, ele só começou a quase morrer no momento em que ele resolve segurar um pilar de metal que não serve pra nada, que não tá caindo em cima de ninguém, que não tá afetando a estrutura da porra do lugar onde eles estão, que não serve, tá ligado? Tipo, meu Deus, cara, que porra é essa? Que jeito de escrever a história é esse? Ele só é ruim, ele só é fraco, ele não parece que tá se segurando. E depois disso, depois dessa cena, depois que o Peter ouve isso do Norman, ele não pensa, de novo, que o Norman é meio escroto. Não pensa que o Norman... Ok, talvez o Norman não esteja se preocupando tanto assim comigo sendo um super-herói e comigo salvando as pessoas e com as pessoas que precisam ser salvas. Ele só tá se importando com o fato de que eu seja forte, que eu, tipo... ele, tipo... Porque assim, o Norman, no discurso que ele faz aqui, claramente implica que, olha, se você tivesse acabado de uma vez com o Escorpião, se você não tivesse, tipo, se segurado... Isso não teria acontecido com você, entendeu? Isso só aconteceu porque o Escorpião queria te matar e você não queria matar o Escorpião. E por isso que você se lascou. E o Peter, ele não ouve isso e pensa, caramba, o Norman é meio escroto, né? Isso que ele tá falando. Não, ele pensa, tipo, poxa, ele quer que eu seja mais forte, mas eu não sei. Eu acho que ele tá perdendo fé em mim. Será que ele vai me cobrar por tudo isso? Ah, meu Deus. Tá ligado, porra? Enfim. Eu... eu tenho que me acalmar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. Mas é tão idiota. É tão idiota. Eu não consigo. É tão... Enfim. Vamos lá. Vamos pular porque tem uma parte do... Tem essa... inclusive, olha só. O camaleão aparece nesse desenho. Que legal. O camaleão aqui, inclusive, ele é um cara que... ele vende informação. Esse é o grande negócio do camaleão. Ou seja, tem mais um personagem que, assim, eu não vou dizer que eles destruíram, nem nada do tipo, mas eles introduziram o negócio do jeito mais idiota possível. Que é mostrando o camaleão, assim, conversando com as pessoas como se nada tivesse acontecido. Basicamente, o que acontece aqui é, todo mundo aqui se resolveu entrar nesse beco pra ficar esperando pelo camaleão. E aí eles pegaram o pouco de dinheiro que a gangue ainda tinha pra entregar pro camaleão, para que o camaleão vendesse para eles a informação de como o Escorpião conseguiu aquele equipamento e onde eles poderiam encontrar equipamentos parecidos. E aí o camaleão passa essas informações para eles. O que é legal. O que não é legal é o jeito que eles introduziram o camaleão. Que é como se fosse um cara bizarro nessa máscara. E assim, beleza, realmente o camaleão é assim nos quadrinhos. Tecnicamente isso tá certo. Mas... por que diabos o camaleão ia aparecer no meio da rua, andando ali, tipo... porque ele vem andando na rua e ele entra nesse beco. Por que ele ia aparecer desse jeito? Exatamente. Porque, assim, toda a parada do camaleão é o quê? É se disfarçar de outras pessoas, né? Então, qual seria o melhor jeito de você introduzir o camaleão nessa cena? Não seria... fazendo com que o camaleão fosse um dos membros da equipe? Não seria mais legal? Tipo assim, ó, vamos lá, tá todo mundo aqui parado. E aí eles estão pensando, não, eu tenho um papo ali com um camaleão e tudo mais, e ele vai vir aqui. Aí esse maluco aqui, gordinho, começa a brigar com o lápide e tal, não sei o quê. E aí um desses caras da gangue dele tira a máscara e mostra que é o camaleão, por exemplo. Esse seria um jeito muito mais legal de você introduzir isso. Porque toda a parada do camaleão é que justamente ele pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que em qualquer lugar pode ser o camaleão. Pode ser o camaleão se disfarçando de qualquer pessoa.
Esse é o ponto do camaleão. Ou outra coisa muito simples, se você não quisesse introduzir ele dessa forma, você podia introduzir ele como um ser humano mesmo, normal, e passa ali as informações pra ele, e aí, sei lá, você pegava uma cena com alguém tirando uma foto dele, alguma coisa assim, só pra mostrar, agora a gente sabe quem ele é e tudo mais e tal. E aí depois cortava pra uma outra cena do camaleão indo embora com o dinheiro, e aí ele tira a máscara dele de ser humano e mostra aquele rosto. Pra que, tipo, ok, você me viu dessa vez, mas você não vai me ver de novo, porque você não sabe como eu sou de verdade. Tipo assim, você viu essa máscara que eu usei pra falar com você, mas essa máscara nunca mais vai ser usada. Então, aquela pessoa que você falou, aquela pessoa que te passou as informações, você nunca mais vai ver de novo. Esse seria um jeito muito melhor de você introduzir o camaleão, que tipo, beleza, ele vende informações aqui pra uma pessoa ou outra, mas toda pessoa que conhece o camaleão vê ele de um jeito diferente, porque ele tá usando uma máscara diferente. Aqui não. Aqui eles só pegaram o padrão normal, a versão standard, né, do camaleão, e colocaram. Por quê? Porque eles querem que você, que sabe como minimamente como quadrinhos funcionam, que sabe como os personagens são, olhem pra esse cara que fale: ah, olha só, é o camaleão dos quadrinhos, olha que legal. Ah, mas tipo assim, é a mesma coisa que eu falei antes, de eles colocarem um monte de chave assim na sua cara, balançando, tá ligado? Eles não precisam contar uma história boa. É só eles colocarem um monte de referência e colocar um monte de personagenzinho aqui e ali e tudo mais. E pronto, entendeu? E esse bando de idiota acho que isso é bom de alguma forma, eu não entendo. Enfim. Enfim. Vamos lá, vamos pra última parte agora, porque o episódio já tá quase acabando. Eu falei que esse vídeo ia ser curto, né? Esse é o vídeo mais longo que eu fiz até agora. Eu não sei nem como. Foi mal, eu acho. Ah, como é que eu fiz isso? Enfim, vamos lá, pra última parte. O Peter aqui de novo, né? Ele tá choramingando aqui com o Harry, falando: ai, nossa, o Norman, ele tá sendo muito exigente comigo, blá, blá, blá. Eu acho que ele tá perdendo a fé, eu acho que ele vai me cobrar por tudo isso que ele gastou comigo. Tipo, o Peter... Essa é outra coisa que me irrita. Essa é outra coisa que me deixa puto da cara desgraçada da minha cabeça. O Peter, em nenhum momento, percebe, tipo, ele não aprende nada. Ele não evolui como personagem. Tipo assim, essa cena do episódio anterior, onde ele quase foi morto, devia ter sido uma lição pra ele? Com certeza. Mas sabe qual devia ter sido uma lição ainda maior? A luta que ele teve contra o Demolidor. Quando ele foi lutar contra o Demolidor, não só ele tomou um couro, e ele foi basicamente um bosta a luta inteira, mas ele foi desmaiado. Ele foi desmaiado com um golpe. Se, não, tipo assim, não é. Nessa luta que ele teve contra o Escorpião, ele ficou perto de morrer? Ficou. Mas ele ainda estava consciente, no mínimo. Na luta que ele teve contra o Escorpião, contra o Demolidor, se o Demolidor quisesse matar o Homem-Aranha, acabou pro Homem-Aranha. Porque ele tava desmaiado, completamente inconsciente. Era jogar o Homem-Aranha de cima da Oscorp, acabou o Homem-Aranha. Não tem mais. Não tem mais problema nenhum. Tipo assim, depois daquela luta, ele devia ter repensado a vida dele inteira. Tipo, nesses dois outros episódios, depois daquele do Demolidor, em momento nenhum é citado mais o Demolidor. Em momento nenhum eles se preocupam. Porque o Norman fala pro Peter que aquele maluco foi contratado pelo Otto. E depois de 2 episódios inteiros, nada. Eles não estão nem aí. Inclusive, agora que eu tô pensando, nesse episódio também não falam nada sobre o Escorpião. Tá ligado? Tipo assim, se você vê o episódio do Escorpião, não só teve aquela luta, não só teve ele matando um dos membros da gangue, não só teve ele quase matando o Peter, mas enquanto o Homem-Aranha tava caçando o Escorpião, você viu que a cidade por onde o Escorpião passava tava arrebentada. Carro jogado pra um lado, pedaço, tipo, tinha prédio que tinha um corte gigante que foi feito pelo rabo do Escorpião. Tipo assim, ele causou um prejuízo ao patrimônio das pessoas que foi enorme. E não tem, depois de tudo aquilo, não tem nada, não tem repercussão nenhuma. É como se aquilo nem tivesse acontecido. Você não vê uma cena com notícia de jornal do mesmo jeito que teve com o Norman assistindo lá, falando sobre o acordo e tal, o negócio lá que gerou a Guerra Civil, né, do Capitão América contra o Homem de Ferro.
não teve nada parecido com aquilo, não teve repercussão nenhuma. É como se o Escorpião tivesse desaparecido. O Peter até cita lá, quando ele, lá no começo do episódio, fala: não, mas o Escorpião tá solta, ele pode estar ferindo pessoas e tudo mais. E aí o Norman só fala: não, você tem que. Você precisa relaxar aí, você tá ferido, você não pode. Inclusive, o seu uniforme aqui tá todo destruído, tá ligado? Então você nem pode ir atrás dele, porque o seu uniforme ainda não foi consertado, só fica aí e de boa e eventualmente a gente vai atrás dele. O que importa mesmo pra gente é ir atrás do Otto, a gente precisa capturar o Dr. Octopus, é só isso que importa. Então assim, a parte do Escorpião completamente ignorada, a parte do Demolidor completamente ignorada, e o Peter não aprende nada. Tipo assim, depois que ele escuta aquele sermão do Norman Osborn, ele não fica... Tipo, primeiro que ele não questiona o jeito que o Norman Osborn tá falando das coisas, né? Tá tratando a situação, mas ele também não concorda com o Norman Osborn que, tipo, ele tem que melhorar, tá ligado? Porque assim, o Peter, de novo, eu já falei isso antes, mas vou ter que repetir aqui, o Peter nos quadrinhos aprende a lutar por causa do sentido de aranha. Não só ele é mais forte, mais rápido, tem mais ágil, e tem um fator de cura, mais ou menos, né? Fator de cura que ele tem. Não só ele tem todos esses atributos acima de praticamente todos os vilões que ele enfrenta, mas também tem o fato de que o Homem-Aranha tem o sentido de aranha. Então ele consegue ficar desviando de uma coisa ou outra e eventualmente ele vai aprender a lutar, porque ele tem que se colocar nesses cenários onde ele tem que enfrentar bandidinho de rua, ele tem que enfrentar super vilão, então eventualmente com o tempo ele vai aprendendo a lutar. Esse Peter, por outro lado, ele não sabe, ele não tem sentido de aranha, ou se ele tem sentido de aranha, ele aparece tipo uma vez, eles não usam em momento nenhum, então dá a entender que ele não tem o sentido de aranha. Ele fica apanhando o tempo todo, constantemente, e aí depois que ele apanha, depois que ele é nocauteado uma vez e depois quase morto, ele não pensa: nossa, eu tenho que treinar com alguém, né? Eu tenho que aprender a lutar, eu tenho que treinar mais. Não, ele não pensa nisso. Ele fala: poxa vida, Norman, ele não confia em mim. Eu era pra estar protegendo pessoas, não era pra eu estar enfrentando esses super vilões. Eu parava bandidinhos de rua, inclusive essa é a parte onde ele vê, tipo, ele escuta no rádio, na TV que tem ali, não sei o quê, que ele escuta que tem, tipo, um crime acontecendo em alguma parte. E aí o Harry fala pra... Inclusive ele fala: mas eu nem tenho uniforme, nem nada do tipo. E aí o Harry fala pro Peter que ele mandou os caras que fizeram o último uniforme dele, na Oscorp, fazer um novo uniforme pro Homem-Aranha. E aí ele pegou o sketch, o livrinho lá que o Peter tinha com os designs, e entregou aqueles pra fazer um uniforme novo pro Peter. E aí, essa é basicamente a origem do uniforme dos quadrinhos do Homem-Aranha nesse desenho novo. E tem até uma cena, depois que isso acontece, né? Tem até uma parte onde o Harry fala pro Peter, Go get it, Tiger. Que é basicamente a frase que a Mary Jane usa pro Peter, né? A Mary Jane chama o Peter de Tigrão. E aí eles pegaram essa referência e colocaram no Harry. Eu vi a galera reclamando disso, essa parte eu não vejo problema nenhum, porque assim, essa é uma referência ok. Porque, tipo, beleza, eu sei que é a Mary Jane que fala isso, mas assim, se outra pessoa falar, não é necessariamente um problema, porque essa é uma frase dos quadrinhos falada por um personagem, mas é um personagem que não foi introduzido nesse desenho, nem nada do tipo. Então, não é como se isso mudasse alguma coisa. A única coisa que vai ser estranha é que, se eles introduzirem no futuro uma Mary Jane na série e ela falar a Go Get It, Tiger, né, vai pegar o Tigrão, enfim, chamar o Peter de Tigrão de qualquer forma, o Peter vai pensar no Harry, talvez, sei lá. Mas enfim, essa é uma das poucas partes que eu acho ok. A parte muito mais estranha é o Harry falar com o pessoal que fez o uniforme pro Peter, tipo, o primeiro uniforme, e falar: não, faz esse outro uniforme aqui, e os caras atenderem, tá ligado? Tipo, o Norman Osborn não precisa aprovar isso de nenhuma forma. O Harry pode falar com eles e eles atendem sem problema nenhum. Muito bizarro isso, mas ok. Essa é uma parte que, assim, se você pegar todo o resto, né, se você olhar como de uma forma geral, essa é uma das partes menos relevantes, essa é uma das partes mais de boa, considerando que todo o resto é infinitamente pior. Mas enfim, agora nos 2 últimos episódios, então, pelo que a gente viu, pelo menos, o Homem-Aranha vai usar agora o uniforme dele,
que é um uniforme de Homem-Aranha mesmo. É meio estranho o jeito que ele ganha esse uniforme, mas do jeito que foi introduzido, que o Homem-Aranha foi introduzido, que todo esse universo foi introduzido, não tem uma outra forma dele ganhar esse uniforme. Porque assim, a gente já sabe que esse Peter é um idiota, então ele nunca conseguiria ter feito aquele uniforme sozinho. A tia May não sabe que ele é o Homem-Aranha, então não tem um jeito dela fazer esse uniforme pra ele também. Talvez a Miko pudesse ter costurado esse uniforme, se em algum momento eles tivessem introduzido que ela soubesse costurar e tudo mais, sei lá. Podia, um exemplo aqui que você podia fazer pra ser bem mais legal é você fazer um episódio onde o Peter consegue a confiança da Miko de volta, e aí a Miko faz o uniforme do Homem-Aranha pra ele. Esse uniforme, tipo, clássico ali, digamos assim. Ela costura esse uniforme pro grande amigo, né? Pro melhor amigo dela, pro Peter Parker. E por quê? Porque num outro episódio, eles podiam ter pego uma cena inteira dela no orfanato, dela costurando roupas para as outras crianças, para as criancinhas que moram lá com ela naquele orfanato. Seria muito melhor, um jeito muito melhor de introduzir isso, mas não. Ele ganha um outro uniforme que vai ser basicamente o mesmo uniforme dele branco que o Norman fez, só que a única diferença é que esse agora é azul e vermelho. É isso. E é o uniforme clássico, né? Digamos assim. Tipo, é o uniforme que ele pensou em fazer, que ele tava fazendo ali no sketch, mas que ele não tinha a capacidade física de fazer, né? Sei lá. Enfim, não é tão ruim. Esse aqui que aconteceu não é tão ruim necessariamente, até porque ele não é ruim comparado às outras coisas que são piores, mas, enfim, né? Podia ser melhor, digamos assim. Então, pelo menos é bom que isso acabou. Eu tô há quase 1 hora falando mal desse episódio. E isso que foi o episódio que eu falei que não aconteceu nada, hein? Imagina se eu tivesse pego os screenshots e falado que eu provavelmente devo ter esquecido de outras coisas. Então, assim, esse vídeo ia ter, sei lá, 1 hora e meia, não sei. Enfim, agora só na próxima semana pra gente ver os 2 últimos episódios. Eu espero que eles sejam melhores. Agora que o Homem-Aranha vai ter esse novo uniforme e tudo mais, quem sabe tem alguma coisa boa. Esse episódio em si não foi tão horrível assim. Eu sei que tem algumas partes que eu tava bem. Eu fiquei bem bolado ali falando. Mas assim, é que são coisas que podiam ter sido feitas de uma forma muito melhor. E acabaram não sendo feitas de uma forma muito melhor. Acabaram sendo feitas de uma forma zoada. Mas os episódios anteriores foram muito piores que esse. Esse, pelo menos, nada daqui é relevante de verdade, digamos assim. Mas me diz aí, o que você achou desse episódio? O que você tá achando desse desenho? Inclusive, o que você achou daquela cena do Dr. Octopus? Vai que você gostou muito e agora eu falei mal dela por meia hora e talvez tenha mudado de opinião ou tenha ficado bravo comigo, sei lá. Comenta aí. Até o próximo vídeo, então, e tchau.